Salve Maria. Comentando o evangelho de hoje, que é o evangelho de Lucas 11, do 5 ao 13, um evangelho muito conhecido nosso. Nós vemos Jesus contando essa parábola de um homem que chega com fome e não assou os pães, não tem pães e vai pedir ao seu amigo, perdão, pão para alimentar-se. Mas já é tarde da noite, a família deste amigo já se recolheu e, e para que ele possa ir lá no forno, preparar o pão, porque geralmente o pão era se preparado na hora, né? Não ficava se guardando pão para o outro dia, não era muito o costume fazer isso. Ou mesmo que tivesse restado alguma coisa, né? Havia todo o trabalho de ter que acordar a casa inteira, porque o formato dos locais onde se dormia era toda uma dinâmica diferente. Porque às vezes a gente pode escutar um texto desse e imaginar que a cozinha, o quarto, a sala, era tudo bem dividido, né? Não, aqui esse homem, ao atender o seu amigo, ele teria que praticamente sair acordando a casa inteira, né? Mexendo com todo mundo para ir até o local, assar o pão ou pegar algum pão que tivesse ficado porventura. Então exigiria ali uma grande reverência para com o amigo e também um certo transtorno para toda a família, às vezes com filhos pequenos, né? Famílias numerosas. Só que devemos lembrar que era muito comum esse pedido também. Como as casas eram muito próximas, né, dos familiares e às vezes famílias amigas, né, moravam ali no mesmo vilarejo. Então era tudo muito partilhado ali. Claro, as fraquezas próprias, porque ali já, óbvio, já existia o pecado, né? Óbvio. Isso aqui seria desnecessário até dizer, né? Então havia o egoísmo, havia tudo aquilo que, infelizmente, é a condição pós-lapsária, a condição pós o pecado, né? E só que os judeus são marcados pela hospitalidade, por receber bem alguém, até mesmo receber bem o estrangeiro. Os judeus sempre acreditavam que ao receber bem alguém, ao ter todo um zelo, uma reverência, um carinho, né? Era como se estivesse acolhendo o próprio Deus. Muitas vezes no Antigo Testamento, também no Novo, houve vezes que as pessoas acolhiam ou então recebiam visitas na sua casa com aparência humana só. Mas eram anjos, enviados de Deus. Então havia toda essa virtude, toda essa dinâmica da hospitalidade, do cuidado com o outro. Isso era uma marca profunda do judeu. E, e o judeu fiel, mais ainda, vivia de forma mais aprofundada essa marca de um acolhimento bem reverente. E eu digo isso, um acolhimento reverente, porque às vezes, por exemplo, quando Jesus foi convidado para a casa do fariseu, embora ele soubesse todas as leis, fosse rígido, por ele não ser movido pelo amor a Deus profundamente, ele acaba esquecendo de acolher Jesus com a saudação, com o ósculo santo, o beijo, né? Não lava os pés, porque era muito comum se mandar lavar os pés ou lavar os pés de quem chegou, e vários outros gestos para acolher quem está chegando. Justamente essa pessoa convidou, deu um banquete ou coisa do tipo, né?
E nada disso fez aquele homem, mesmo sabendo de tudo isso, sendo um conhecedor exímio da lei, né? Profundo. Só são alguns detalhes culturais aqui, né? E Jesus vai mostrar que, mesmo assim, a assistência daquele amigo, se ele não fosse atender pela amizade, pela hospitalidade, que é própria do judeu, pelo menos pela importunação, porque de um jeito ou de outra a família ia acordar mesmo, pela importunação, ele iria lá. E Jesus conta essa parábola para dizer que é necessário sermos humildes e perseverantes na oração. A marca de um homem, de uma mulher de oração, é uma oração humilde, perseverante e confiante. A gente poderia carimbar isso na nossa alma, né? No nosso coração. Humildade na oração, perseverança na oração e confiança na oração. E o Senhor não vai nos dar porque nós somos chatos, mas porque Ele é bom. Ele quer nos dar o melhor. Continuando. Depois Jesus vai fazer algumas comparações. E é interessante, ele vai perguntar o seguinte: que a gente deve fazer nessa nossa oração uma postura que São João Crisóstomo vai dizer que é de mendigo, né? Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Mostrando muito essa postura novamente humilde da oração. Imaginemos São João Crisóstomo dizendo, né? Um mendigo que sai a procurar, às vezes ele começa a pedir no meio da rua, né? Ele vai pedindo no meio da rua e recebe. Insiste a pedir e recebe. Depois ele sai a procurar mais pessoas para que ele peça ajuda. E alguns dão, outros não, mas ele vai encontrando essa ajuda. Depois ele vai continuando e chega não somente no povoado, nas ruas, mas chega na casa de pessoas e bate a porta. Insiste bater na porta. E a porta é aberta. E novamente ele suplica por socorro e será atendido ali. E Jesus vai continuar falando: será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? E aqui é interessante a gente também fazer essa conexão com a questão cultural. Muitos comentadores bíblicos vão dizer o seguinte, que vários peixes ali era muito parecido com a cobra. E hoje nós já vemos, né? É só a gente dar uma olhadinha nos vídeos, ou quem é pescador, tem muito peixe que é muito parecido com a cobra, né? Muitos, né? E, mas o pai aqui é um pai experiente, né? Que é geralmente era muito comum ali que o que prevalecia era a cultura dos pescadores, era a profissão que era mais dada ali entre o povo. Então ele conhecia bem, ele não ia dar uma cobra para o filho, mas o peixe. Ou ainda se pede um ovo, lhe dará um escorpião. Ou seja, também essa dimensão, né? Alguns escorpiões que se dobravam, às vezes, no meio da areia, de algum local ali. Às vezes ficava como esse formato de ovo, né? Bem análogo, bem similar, né? Mas a pessoa atenta ali não ia fazer isso de modo algum. Porque quando vai se dar alguma coisa ao filho, se dá uma coisa não às pressas, avexado, mas tem todo o cuidado para se dar. Então, um bom pai não ia ter esse descuido, né, de dar um escorpião para o filho.
achando que é um ovo. E Jesus vai dizer: ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. E aqui é interessante a gente pontuar algumas coisas. Tem uma delas que eu insisto muito quando eu vou pregar. Às vezes nós pedimos algo a Deus achando que nós estamos pedindo um peixe, mas nós podemos estar fazendo um pedido de cobra. Deus, que é bom pai, não vai nos dar a cobra. Ele vai nos dar o peixe. E às vezes o peixe demora, porque está ali sendo pescado, sendo procurado, né? Estou fazendo apenas uma analogia. Mas a gente, impaciente, inquieto, ingrato, começa a resmungar, blasfemar, perder a fé, desanimar, dizer: Deus não me olha, Deus não me responde, se compara com os outros, e tal pessoa recebe e faz uma novena, faz a Quaresma de São Miguel, faz a, o Rosário da Madrugada, já recebeu a graça, fez a novena de Santa Teresinha, já recebeu a flor, a rosa, outras devoções. E eu, cadê minha graça? Cadê? Cadê? Como se Deus fosse ingênuo e bobo e fosse dar alguma coisa para destruir o seu filho. E nós, sem perceber, nos tornamos crianças mimadas, ingênuas e arrogantes. Como se nós soubéssemos mais do que Deus o que é bom e a hora certa. Qual é o pai que o filho pede um ovo e o pai vai dar um escorpião para picá-lo, envenená-lo, né? Como, da mesma forma a cobra ia fazer isso também. Ou seja, meus irmãos, Deus não vai nos dar veneno. Quantas vezes os nossos pedidos insensatos, infantis, são venenos terríveis para a nossa caminhada. Deus não vai nos dar o veneno para nos destruir, para acabar conosco, de modo algum. Se na nossa vida natural os que nos amam não fazem isso, imagine Deus que sabe tudo e ama a nós com amor eterno. Para concluir, vai falar: quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Ou seja, o Senhor mostra aqui que a melhor coisa para nós insistirmos, confiarmos e perseverarmos na oração, o melhor a ser pedido na oração, ao nosso amigo Jesus, é pedirmos o quê? Senhor, dai-me o teu Espírito. Enche-me do teu Espírito. A nossa oração diária tem que ser todos os dias pedir que o Senhor nos encha do Espírito Santo. Com o Espírito Santo vem todas as graças, os dons de santificação, os carismas, os frutos do Espírito Santo, o crescimento das virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Tudo isso e muito mais, as obras de misericórdia, todas as graças atuais, tudo junto com o doador, vem todos os dons. Então sejamos inteligentes, sejamos sábios, sejamos humildes, sejamos perseverantes, sejamos confiantes. Peçamos todo dia: Senhor, dai-me o teu Espírito. Às vezes mais ele já habita em mim, mas esse pedido é para aquele que já está em nós, reacenda em nós a sua presença. Porque às vezes ele está em nós, mas nós somos como Marta, ainda antes de não ser santa, porque hoje é Santa Marta, né? Depois Jesus ali puxou a orelha dela com carinho, ela passou por todo um processo maior de santificação. Não é que ela estava fazendo
uma coisa má, não. Mas ela ainda não tinha escolhido a melhor parte. Depois que ela escolheu a melhor parte, ela se tornou Santa Marta. E nós já vemos a Marta contemplativa lá em João capítulo 11, né? Mas aqui já seria uma outra meditação. Mas enfim, nós precisamos pedir isso ao Senhor. Que Ele nos dê esse coração dócil, esse coração sensível, esse coração cheio do Espírito Santo. Que não sejamos esses homens agitados, confusos, ocupados em mil coisas, mas escolhamos a melhor parte. A melhor parte é nos ocuparmos com aquele que mora em nós, o próprio Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Peço que rezem por mim, hoje eu estou fazendo 40 anos, e louvo a Deus pela graça dele ter me escolhido, como escolheu cada um de vocês. São muitas lutas, quedas, mas, sobretudo, muito amor de Deus derramado, muita misericórdia, muitas graças, muita alegria. Então, que nesse dia, você que vai rezar o seu texto, vai comungar, comungue por mim, pela minha família, pela minha missão, para que eu persevere na vontade de Deus, seja fiel, vá me convertendo cada dia mais e sendo dócil à vontade de Deus. Tá bom? Conto com vocês.